E aí, pessoal, que é o Elias, professor de História de vocês, estamos aqui para dar continuidade à nossa discussão sobre a Era Napoleônica, tá? Não deixem de fazer a leitura, é muito importante que vocês façam a leitura para ter uma noção ampla sobre esses conteúdos, tá bom? O vídeo não pode substituir a leitura de vocês, é muito importante que vocês leiam. A gente já discutiu, né, sobre a chegada do Napoleão ao poder, né, a própria coroação do Napoleão. Falando também sobre as guerras napoleônicas e da derrota do Napoleão na Rússia, né, o bloqueio continental. Então a gente falou bastante já sobre a era napoleônica. Hoje nós vamos discutir sobre o governo dos 100 dias, né, e aí a gente dá início à conclusão desse período, tá? E aí a gente vai caminhando para frente, tá bom? Então qualquer dúvida, anota, manda para mim lá no Google Class que eu vou responder assim que possível, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula. Então, pessoal, o Napoleão ele é derrotado lá na Rússia, né, em 1812, e aí você vai ter, né, um longo processo que vai levar à queda do Napoleão. A vitória da Rússia lá, né, em 1812, né, a vitória, nem não vou nem dizer a vitória da Rússia, mas a derrota do Napoleão, porque o Napoleão perde muito mais pro inverno, né, propriamente dito. Então marca aí o momento, né, da derrocada do Império Napoleônico, né? Então a França passa a ser alvo do ataque dessas nações absolutistas que estavam reunidas sobre a Sexta Coligação. E aí você vai ter a invasão da França em 1814, né? Até mesmo como uma forma de tentar aproveitar aquele momento que o Napoleão tinha sofrido duras perdas na batalha, né, na campanha russa, né, na chamada Operação Barbarossa, e isso faz com que esses países vejam esse momento como um momento propício para a invasão da França, já que Napoleão estava enfraquecido, né? E de fato a Sexta Coligação invade a França. O Napoleão ele é derrotado, né? E aí você vai ter o Napoleão se entregando. Ele é preso lá na Ilha de Elba. A Ilha de Elba é uma ilhazinha lá no Mediterrâneo, né, no mar Mediterrâneo. Ele é preso, e aí na França, né, a restauração deveria ocorrer. Então, enquanto Napoleão estava preso lá na Ilha de Elba, a França retornava, então, por meio dessas nações, ao que era antes da Revolução Francesa, né? Na verdade, retornava ao poder da França vamos dizer assim, o herdeiro legítimo do trono francês, no caso, o irmão do Luís XVI, né, da dinastia dos Bourbons, que era o Luís XVIII. Então, como o Luís XVI havia morrido, né, não teve filho e tal, ele vai assumir o poder, o irmão dele, o Luís XVIII, como o rei da França. De certa forma, isso foi visto pela maior parte da população como uma afronta, né? Tanto as vitórias conquistadas com a Revolução Francesa, como também, né, sendo parte de uma imposição vinda de forças estrangeiras. E ao longo, né, da Revolução Francesa você vai ter um fortalecimento muito intenso do nacionalismo francês. Então, de certa forma, isso foi visto com muita ressalva, né, pela maior parte da população francesa, que, claro, né, vai reagir a essa imposição. Então, você vai ter estabilidade social, porque também é importante lembrar que a França saía de uma crise econômica, né? Saía de um longo período de crise econômica naquele momento. E, claro, o Luís XVIII não conseguia dar conta de todos os problemas nos quais a França estava inserida, né? Então, a fome batendo, crise muito alta, as pessoas viam a imposição do Luís XVIII como algo que não deveria ser aceito, né, principalmente pelo histórico, né, de que você vai ter todo um processo revolucionário que derrubou a monarquia, que teria estabelecido uma série de direitos e que agora eram literalmente cerceados pela imposição da monarquia absolutista novamente. Então havia uma insatisfação com o governo, né, o governo imposto, e também uma instabilidade social muito intensa, né? Isso até
deixou, né, essas nações com medo de um processo semelhante à Revolução Francesa, né, ocorrendo naquele momento. Paralelamente, o Napoleão consegue apoio e consegue fugir da ilha de Elba. O Napoleão, ele era uma figura extremamente respeitada, então ele consegue apoio na ilha de Elba, ele foge de lá e ele desembarca na França, né? E o Luís XVIII manda prender o Napoleão e tal, mas o que vai acontecer é que o Napoleão ele passa a ser aclamado, né, pelo povo. O exército, de maneira geral, ainda tinha o Napoleão como um herói muito intenso, e isso fez, na verdade, com que o Luís XVIII temesse a própria vida, né? Então, quando o Luís XVIII percebeu que não dava para enfrentar o Napoleão assim, ele resolve então fugir da França, né? Então ele prefere abdicar do poder, entregar o poder ao Napoleão, né, do que enfrentar o Napoleão sem apoio popular, né, sem o apoio do exército, que eram fundamentais assim para a manutenção do Luís XVIII no poder. Então, sem esses pilares, o Luís XVIII então foge da França e aí o Napoleão retorna ao trono. Quando ele chega ao poder, por isso que esse período é chamado de governo dos 100 dias, porque ele só passa literalmente 100 dias no governo, então 3 meses aí, um pouquinho. Né? Então, quer dizer, o Napoleão ele assume o poder e ele passa a tentar reorganizar a França e se fortalecer novamente. Então, as coligações, né, a Áustria, a Prússia, a Rússia e a Inglaterra, viam que quanto mais tempo, né, perdessem esperando Napoleão agir, mais forte Napoleão ele iria ele iria ficar, né, mais forte. Quanto mais tempo demorasse, mais forte ele ficaria, mais apoio popular ele teria um exército mais bem organizado. Então a sétima coligação resolve então por uma rápida ofensiva. Então o momento era ir para cima da França antes que o Napoleão pudesse reorganizá-la, né? E é aí que você vai ter a derrota, né, final do Napoleão lá na Batalha de Waterloo, né, na Bélgica. Ele é derrotado finalmente, né, lá por esse exército composto pela sétima coligação, né? O general que derrotou ele teria sido lá o Duque de Wellington, né? E aí o Napoleão, sendo derrotado mais uma vez, é preso novamente, né? Só que agora mandaram ele lá para o meio do Oceano Atlântico, né? Então é lá no Atlântico, na ilha de Santa Helena, distante da França também, até mesmo para impedir que ele tivesse aí condições de fugir novamente, como ocorreu lá na ilha de Elba. E aí o Napoleão ficaria preso lá na ilha de Santa Helena até o fim da sua vida, lá em 1821. Então veja que o Napoleão ele causou ainda bastante incômodo, né? Então aqui é uma gravura do Joseph Bohm, Napoleão deixando a ilha de Elba, né? Então você vê aí novamente, há uma construção imagética, claro, né? De um Napoleão aclamado, né? Então você imagina, ele está saindo da ilha de Elba e mesmo assim ele é aclamado. Então você vê aí como o Napoleão, né, a imagem dele, ela passa a ser construída e reproduzida de forma a acentuar esse ideal de que Napoleão era um herói, né, um herói aclamado pelo povo. Ok, aqui a imagem do William Sadler lá da Batalha de Waterloo, né? Então a Batalha de Waterloo teria sido uma das maiores batalhas aí do período napoleônico, né? Quando o Napoleão é finalmente derrotado e preso, tá? E aí, pessoal, com o fim, né, com a derrota do Napoleão lá em 1815, a gente vai ter o chamado Congresso de Viena. Então, o que acontece? A vitória da sétima coligação, Napoleão estava preso, e aí essas nações vitoriosas elas vão se reunir no chamado Congresso de Viena, né, porque ocorre em Viena, e a ideia era definir os rumos da França, que havia passado por todo o processo revolucionário e tudo mais, e da Europa de maneira geral, já que boa parte desses países eram absolutistas e temiam o avanço desse ideal liberal, né, inspirado no Iluminismo e na Revolução Francesa, que havia ocasionado todo esse transtorno aí que havia sido a França desde o final do século XVIII.
Então, o Congresso de Viena ele foi justamente essa reunião para definir os rumos, né, da política europeia a partir de então. Basicamente, o Congresso de Viena ele buscava atender três princípios, né, defendidos por esses países. Basicamente, a restauração, né, quer dizer, a restauração da estabilidade política da Europa, né, principalmente referindo-se ao que existia antes de todo esse processo, a legitimidade, né, quer dizer, definir o poder àqueles, vamos botar assim, legítimos herdeiros desse poder, e o equilíbrio de forças na Europa. Então a ideia era resolver esses três princípios. Então, restaurar, né, a paz, a política e a estabilidade europeia, garantir, vamos dizer assim, a legitimidade dos países e dos poderes que existiam na Europa e o equilíbrio entre essas nações. Então, quer dizer, esses eram os três princípios básicos desse congresso. E aí, o que a gente vai ter como resolução do projeto, né? O projeto ele tinha um objetivo muito claro, que era trazer à Europa aquela estabilidade que existia antes de 1789, né? Ou seja, antes da Revolução Francesa. Garantir à Europa um equilíbrio que ela possuía anteriormente, dar aos estados a legitimidade que eles possuíam anteriormente, né? Então, quer dizer, para isso a gente vai ter o quê? A restauração, né? Restauração das monarquias destituídas pelo Napoleão, a gente vai já ver. A criação da Santa Aliança. A Santa Aliança, o que era? Era uma aliança político-militar entre Áustria, Prússia e Rússia, três países absolutistas, que tinha basicamente um objetivo, né? Era impedir que novas revoluções com ideais liberais ocorressem na Europa. Então, basicamente, a Santa Aliança ela tinha como objetivo intervir, né, em processos de revoluções liberais, como ocorridos lá na França, para evitar que esse ideal se espalhasse pela Europa e atingisse principalmente esses países. É claro que isso não vai dar muito certo, a gente vai ver que, na verdade, vão haver várias revoluções liberais na década de 30 e a Santa Aliança não vai conseguir impedir isso, né? Outro fator importante do Congresso, né, definiu a restauração dos territórios conquistados durante as guerras napoleônicas. Então, o que acontece? Os países que foram conquistados por Napoleão e que tiveram seus reis destronados, né, e no lugar deles foram colocados parentes de Napoleão, esses territórios foram restaurados, as monarquias restabelecidas também. Então, os verdadeiros, os legítimos herdeiros dos tronos assumiram os tronos na Espanha, na Bélgica, também lá na França, né, na própria França, como é o caso da dinastia dos Bourbon. Então, o Luís XVIII ele fugiu, né? Quando Napoleão é derrotado, ele retorna ao poder e você vai ter a restauração, né? Então, a monarquia francesa ela é restaurada. Então, os Bourbons retornam ao poder, onde vão ficar aí, né, até 1830. Então, quer dizer, o Congresso de Viena ele estabeleceu ali o rumo da Europa, literalmente, né, após a queda do Napoleão, certo? E aí, como eu falei, né, tanto o Congresso como a própria Santa Aliança, né, porque mesmo a Santa Aliança tendo sido criada especificamente para ajudar a intervir nesses processos revolucionários, ela também não conseguiu dar muita conta. Então, nem o Congresso nem a Santa Aliança conseguiu evitar a eclosão de movimentos inspirados pela Revolução Francesa, nem na América, ou nem na Europa e nem na América. Na América você vai ter uma série de o final do século XVIII e o XIX é marcado pelo processo de independência da América. Independência dos Estados Unidos, independência do Haiti, independência da América Espanhola como toda, a própria independência do Brasil, apesar de não ter sido inspirado na Revolução Francesa, mas você vai ter uma série de movimentos inspirados por esses ideais. A Europa no século XIX ela é um caldeirão aí de revoluções, Revolução de 1830, Revolução de 1848, Revolução, e aí você vai ter uma série de revoluções ocorrendo inspiradas na Revolução Francesa, nos ideais liberais. Ou seja, a Santa Aliança ela se dissolveu por si só, né? Ela não conseguiu dar conta de toda
a influência que a Revolução expandiu pela Europa, tá? Então, pessoal, é isso, né? Eu acho que o Congresso de Viena ele marca aí o fim da era napoleônica, né? E o início de um novo período na Europa, essa tentativa de reconstrução, de restauração das monarquias e do absolutismo na Europa, mas que a gente vai ver vai culminar em mais revolução lá na década de 30, tá bom? Então, eu espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, anota, envia para mim lá no Google Class que eu vou responder assim que possível, tá bom? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.